na nota de $1, você vê a pirâmide e você vê o topo dela com o olho de, eles chamam de olho da providência, o olho de Horus, mas aquilo é o olho do capeta, né? Também chamado olho de Lúcifer, né? Que os maçons cultuam e que todas as outras sociedades secretas, sobre as quais eu já falei em diversos vídeos, cultuam. Aquilo, o olho representa o ocultismo, representa a adoração de Saturno, que está relacionado a Cronos, que está relacionado ao Sol Negro, que está relacionado à adoração do Sol. É por isso que todas essas igrejas, supostas igrejas cristãs, né, dominadas pela maçonaria, é por isso que essas igrejas normalmente se reúnem no domingo, e a Igreja Católica também. Por isso que as missas são aos domingos, porque tudo isso representa a adoração ao Deus Sol. Não é o nosso Sol, esse que eles colocam aí como o centro de tudo, né? O centro do nosso sistema solar, que tem a ver com Hélios, adoração a Hélios, heliocentrismo de Copérnico. É por isso que toda essa adoração ao Sol, que vem do inglês Sunday. Sunday é domingo. Se você separa em duas palavras, você tem a palavra sun e a palavra day. Significa dia do sol. É por isso que essas igrejas maçônicas aí, falso cristianismo, fazem os seus cultos na maior parte das vezes no domingo. Todas essas igrejas têm o culto ao domingo, pode ter em outros dias, né? E cada dia da semana é dedicado a um desses deuses pagãos, todos relacionados a esses supostos planetas. Cada planeta está vinculado a um falso deus pagão. Quem são esses falsos deuses pagãos? São os anjos caídos lá da, do livro de Gênesis, capítulo 6. Aliás, eles são mencionados em várias situações, né? Em vários livros, em vários capítulos. Eles são os mesmos relacionados no livro de Enoque, e todos esses falsos deuses ganharam esses nomes, por conta dessas adorações pagãs. Então, quando nós dizemos que os planetas não existem, nós estamos dizendo o seguinte: olha, o modelo heliocentrista de adoração ao Sol, e deixe-me dizer uma coisa, deixa eu abrir um parênteses antes de dar sequência. Eles zombam de nós o tempo inteiro com essas histórias. Eles zombam de nós em novelas, em filmes, em séries de televisão e daí por diante. A história da ida do homem à lua, que é uma farsa, todas essas mentiras que, como eu disse, foram criadas para escravizar as nossas mentes, eles colocam naquilo que a gente chama de hidden in plain sight, que quer dizer o seguinte: escondidas à vista de todos. E isso tem duas funções, né, na minha visão. Isso é uma suposição minha. Eu acredito que, primeiro, quando eles mostram para todo mundo o que eles estão fazendo, eles estão aumentando o feitiço. Essas pessoas trabalham com feitiçaria, magia negra, bruxaria, são ocultistas. Muitos daqueles que estão no topo dessa pirâmide separada, né, principalmente aquelas chamadas 13 famílias Illuminati, muitos deles seguem uma fé druida, e eles têm vínculos com o misticismo egípcio, o misticismo grego, romano, e tudo isso deriva da Babilônia e da antiga Suméria. Esses deuses cujos planetas representam
são aqueles Anunnaki lá da antiga Suméria. São aqueles supostos deuses que naquela época estavam livres e eles estiveram presentes em praticamente todas as civilizações do mundo antigo. E é por isso que há relatos e há registros desses deuses em diversas dessas culturas antigas. São aqueles chamados Anunnaki lá da antiga Suméria. Então, tudo isso que é escondido às nossas vistas, eu disse que havia dois motivos, né? O primeiro deles, para trabalhar essa mágica, essa magia, esse feitiço, essa macumba, por assim dizer, por conta dessa adoração que eu acabei de explicar. O outro motivo, isso, como eu digo, é uma suposição minha, eu não tenho certeza e acho que ninguém tem, exceto aqueles que dominam. O outro motivo é provavelmente para, talvez, eu não acredito que essa gente tenha consciência, porque a maioria são psicopatas, tá? Essa gente não tem, aqueles que estão no topo não têm o mesmo sangue que nós. Muitos chamam esses canalhas de reptilianos, tá? Mas eles podem ser os remanescentes, ou eles podem ser os descendentes dos Nefilins, de Gênesis 6, capítulo 4. Tá? Então, provavelmente, esses não têm o mesmo sangue que nós. E é por isso que dizem que eles têm o sangue RH negativo. Mas, muitos abaixo deles, talvez aqueles que não são psicopatas totais, como os Bush, por exemplo, e diga-se de passagem, o George Bush filho é neto do Aleister Crowley, a besta, o maior satanista do século 19 e 20. Então, talvez aqueles que estão na maçonaria, ainda que em alta graduação, né? Talvez, eu não diria graus 30, 31, 32 e 33, mas abaixo disso, em alta graduação, talvez alguns ainda tenham consciência. E quando eles colocam essas mentiras escondidas à vista de todos, eles talvez aliviem um pouquinho a consciência desses que ainda a têm, porque como eles estão mostrando e as pessoas escolhem ignorar o que eles estão mostrando e estão dizendo, olha, é isso que nós estamos fazendo, mas a maioria das pessoas ignora, isso talvez alivie um pouquinho o peso que eles poderiam ter. Não todos, mas aqueles que não são psicopatas totais. Eu vou mostrar só um trechinho daquele filme chamado Coneheads, que aqui no Brasil saiu com o nome de Cônicos e Cômicos, se não me engano, em que eles fazem uma piadinha, eles são supostamente alienígenas e eles fazem uma piadinha com a ida do homem à lua, né? Então, eles fazem essa piadinha aqui. Astronauts to the moon. Astronauts to the moon. Desculpem a pausa para a água. O que eles estão dizendo? A ida dos astronautas à Lua, né? Eles enviaram astronautas para a Lua. Né? Essas são as piadinhas que eles colocam aí o tempo inteiro. O tempo todo, em tudo praticamente que nós vemos, eles colocam essas farsas, essas piadas deles. Então, quando nós dizemos que não existem planetas, nós estamos dizendo o seguinte, amiguinhos. Os planetas não são, olhem para o canto direito da minha tela agora. Eu vou mostrar algo para vocês aqui. Então, quando nós vamos para a escola, né, o sistema doutrinador, o sistema maçônico de ensino, né, a doutrinação que eles fazem conosco, na escola eles vão dizer, né, você conhece as características dos planetas do nosso sistema solar? Então eles vão relacionar todos os planetas, né, um deles eles derrubaram, né, que era Plutão, então seriam 9, agora são 8. Então
eles começam dizendo todo esse lixo aí da falsa ciência, Mercúrio, o menor dos planetas, e vão mostrando o seguinte: eles querem dizer que alguns planetas são terra firma, como, como esses aqui que eles classificam como superfície rochosa, né? Que são Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. E os chamados gigantes gasosos. Então, eles falam aqui que Júpiter, Saturno, Urano e Netuno são os mais afastados e eles são os gasosos. Então, todo esse todas essas abobrinhas que eles inventam, né? E muitas vezes você fica pensando, poxa vida, mas como é que esses caras sabem de tudo isso? Sabem da atmosfera, sabem da massa, blá, 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 blá. Porque tudo isso é inventado. Se você acha que é mirabolante demais para ser verdade, você está certo. Então, quando nós dizemos que que os planetas não existem, nós estamos dizendo que todo esse lixo que eles inventaram para nos escravizar é uma grande farsa. Então é isso que nós estamos dizendo e nós dizemos o seguinte: primeiro, os planetas são como as estrelas. E as estrelas não são como o Sol. O Sol é elétrico. O Sol e a Lua, juntamente com a Terra dentro do domo, formam um sistema eletromagnético. E é por isso que Tesla dizia que nós deveríamos ter energia gratuita. Toda essa história de fósseis e uso de combustíveis fósseis como gasolina, diesel, para mover veículos, tudo isso é uma grande enganação para tirar dinheiro dos nossos bolsos, faz parte da escravidão. Se nós a eletricidade que nós pagamos, que vem de usinas hidrelétricas ou usinas nucleares, seja ou do carvão, seja qual for aí a forma de energia, tudo isso é desnecessário. Nós vivemos nesses modelos de energia para que eles tirem dinheiro do nosso bolso. Todos os mecanismos de energia deveriam ser eletromagnéticos ou solares. Tesla foi assassinado. Eu sei que Tesla era ocultista, então eu também não vou defendê-lo, mas ele era, vamos dizer assim, um ocultista do bem. Não sei se isso existe, mas vamos colocar o Tesla como sendo um cara que tinha boas intenções de proporcionar energia gratuita para todos. E isso seria possível, é possível por conta do mecanismo em que nós vivemos. Então, vamos estabelecer o seguinte: o Sol não é uma bola de fogo ardendo a 153 milhões de quilômetros de distância, ele está muito mais próximo, dentro do domo, e já ficou comprovado que ele é aparentemente interdimensional. Ele está lá, mas ele não está lá. Ou seja, se você mandar um míssil até o Sol e tentar explodi-lo, você não vai conseguir. Ele é uma manifestação interdimensional. Eu acredito que a Lua também seja como se fosse um holograma ou algo de carbono, não sei exatamente, ninguém sabe. Mas a Lua tem luz própria da mesma forma que o Sol, e isso está condizente com a criação. A terra que Deus criou para nós não é esse lixo que eles nos contam, que eles nos empurram goela abaixo. A nossa terra é de acordo com o relato da Bíblia e ela é mais importante do que esse sistema heliocêntrico. Então, as estrelas não são como o Sol, elas são uma manifestação aparentemente elétrica. Tem pessoas fazendo alguns estudos muito interessantes mostrando a questão da vibração no meio aquático ou no meio aquoso e como isso gera a luz. Interessante, porque Deus disse
que haja luz, e a luz se fez, né? Tudo aquilo que é feito, que é criado, surge a partir da palavra que sai da boca de Deus. Quando Deus diz haja luz, todas essas coisas que nós entendemos por universo, e o universo não é o que eles ensinam, nós somos o centro do universo, a Terra é o centro daquilo que nós podemos chamar de universo, mas eu particularmente não gosto desse termo. Eu prefiro pensar no seguinte: nós vivemos num plano fechado com um domo, que é o que as escrituras chamam de firmamento, e as estrelas, que não são como o Sol, como eles dizem, as estrelas estão presas no firmamento ou acima dele, mas elas se movimentam no firmamento juntas. E o que eles chamam de planeta são estrelas errantes. São estrelas que se movimentam de forma não conjugada com as demais estrelas. Elas têm um movimento separado. A Bíblia chama os anjos de estrelas. Coincidência? Não. A Bíblia é real. Oh, perdão, amigos. Deixa eu tomar uma aguinha. A Bíblia sabe do que diz, pois a Bíblia é a palavra de Deus, independentemente do que querem pensar quem quer que seja, independentemente até mesmo do que dizem certos pastores. Quando a Bíblia fala de anjos, sempre os comparando às estrelas, e aí nós vemos que ocultistas cultuam, adoram esses astros todos que eles chamam de planetas, seja Netuno, Saturno principalmente, né? Os mais cultuados por ocultistas são Saturno e Vênus. Todos eles diretamente ligados à adoração satânica. Satanistas adoram também essas entidades, esses astros. Astros de Hollywood, por que são chamados de estrelas? Remanescentes dos nefilins, talvez? Provavelmente. Porque é que onde fica Hollywood é a cidade de Los Angeles. Los Angeles, os anjos. Alguma ligação? Hein? Pensem a respeito. Então, quando nós dizemos que os planetas não existem, nós estamos dizendo o seguinte: eles não são esse lixo que eles nos ensinam. Gigantes gasosos ou planetas com um centro de metal, com uma bola de terra em volta, seja lá o que eles inventarem. Nós sabemos, dentro do modelo da Terra plana, que o que eles chamam de planetas são estrelas errantes, e eles são manifestações elétricas, como o que você está vendo aí na tela à minha direita. Na minha tela à esquerda aqui, eu estou mostrando agora um GIF, tá? Uma imagem GIF, e isso aí é o seguinte: isso aí é o planeta Vênus, sobre como ele é de fato. Então, ao invés de parecer como isso que eles nos mostram, ele é algo diferente. Deixe-me só confirmar uma coisa. Deixe eu continuar mostrando aqui à esquerda, tá? Isso é Vênus, visto por uma câmera Nikon P900. Essa câmera tem um zoom super poderoso e ela mostra aquilo que os telescópios manipulados para mostrarem uma realidade que esteja de acordo com a Terra-bola não mostram. Então, se você quer descobrir o que as estrelas e planetas realmente são, de fato, compre uma câmera dessas.
e uma boa lente com zoom, você pode fazer isso. Tá? Então, eu estou mostrando aqui Vênus como ele é de fato, no canto esquerdo. Vênus como ele é realmente, e eu vou mostrar aqui uma outra imagem, mostrando aqui também, agora não a GIF, mas à direita, essa é uma filmagem feita com uma Nikon P900 com um zoom específico, não me lembro de quantas vezes, mas é um zoom poderoso. Então, quando nós dizemos que os planetas não existem, meus amigos, nós estamos dizendo o seguinte: eles não existem dentro daquele modelo que a NASA maçônica, a NASA é uma grande loja maçônica, todos os supostos astronautas que nunca tiraram o pezinho desse chão em que nós vivemos, jamais pisaram na Lua, jamais foram na órbita da Terra, porque não é possível, é impossível, nós somos fechados, o que eles chamam de Van Allen Belt, ou cinturão de Van Allen, que eles dizem que é uma região no espaço onde a radiação é muito forte, que eles não podem cruzar e por isso eles não podem voltar à Lua. O que eles se referem chamando de Van Allen Belt é nada menos que o nosso domo. Então nada sai, nada entra. Nós estamos fechados aqui. E já tentaram destruir o domo, já tentaram criar uma rachadura no domo. Depois das expedições do Almirante Byrd, né, que ele fez, a última delas foi chamada de High Jump, onde ele foi na Antártida e subiu nos paredões de gelo, que são a borda da Terra plana. Depois disso, quando o Almirante Byrd descobriu o que descobriu na Antártida e deve ter chegado até o domo, né, onde o domo se inicia e onde ele onde ele cruza a Terra, né, onde ele se encontra com a Terra. Depois das descobertas do Almirante Byrd, eu acho que a última expedição dele foi em 1948, eu não me lembro agora de cabeça, mas eles criaram depois que eles descobriram o domo, eles fizeram o Serviço Militar Americano fez algumas operações. Uma delas foi chamada de Operação Dominique e a outra foi chamada de Operação Fishbowl. E nessas operações eles jogaram mísseis de longo alcance e tentaram abrir uma barreira, tentaram abrir o domo e não conseguiram. Então, qualquer hora eu faço um vídeo sobre isso, tem imagens gravadas disso, né? Qualquer hora eu mostro isso melhor. Mas então, o nosso domo está fechado, nada entra, nada sai. Os planetas, supostos planetas, são como as estrelas. E são isso que vocês estão vendo aí na tela agora. Não são nada daquele lixo que eles nos mostraram, meus amigos, que eles querem nos fazer crer que existem de fato. Então, eu vou deixar tudo isso que eu estou mostrando aqui para vocês e mais algumas coisas, eu vou deixar na descrição do vídeo, olhem lá embaixo, vai estar, todos os links vão estar na descrição do vídeo e em alguns cartões também. Tem um vídeo que não está aqui, eu não estou mostrando, mas ele é um vídeo muito bonitinho, muito bem feitinho, por uma menina chamada Prisca Coco, ou Priscila